Fala galera! Hoje eu vou falar aqui sobre filosofia e teologia. Filosofia, se você é uma pessoa que está acompanhando o canal, já sabe o que é filosofia, amor ao conhecimento ou amigo do conhecimento, uma pessoa que se inclina a conhecer. E teologia, eu vou falar sobre o que é. Mas, antes disso, deixa eu me apresentar aqui. Olá! Seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Já estamos indo aí para a 16ª aula. Que incrível, hein? Já produzimos 16 aulas sobre filosofia e um pouco de história, a gente sobrevoando, entendendo. É gostoso, para mim é gostoso abordar sobre esse assunto. Então vamos adentrar aí. O que é teologia? Eu já expliquei o que é teologia nesse vídeo que está aqui, que é sobre metafísica. Segundo o padre François, que eu estava escutando ele esses dias e fazendo um curso muito bom dele que é sobre metafísica, ele fala, vai ser uma teologia fraca se você não estudar filosofia e também se não entender o que é metafísica. A metafísica, como eu já abordei aqui, a metafísica ela está dividida em alguns ramos. Ao longo da história da filosofia e do pensamento humano ocidental, a gente, ou nós, estudantes, vamos perceber o desenvolvimento da metafísica. Com os pré-socráticos, a tônica metafísica, o foco metafísico, vai ser um foco cosmológico ou naturalista. A formação do mundo, a origem, o que deu impulso para a origem do mundo, mais cosmológico. Aí vai buscar um princípio. Um filósofo falava que era a água, outro falava que era o fogo, um falava que era o ser, e etc. Um princípio mais cosmológico. Com quase chegando próximo de Sócrates, Platão e Aristóteles, tem dois filósofos que falam que é Heráclito e Parmênides. Heráclito falava que existia o vir a ser. Parmênides falava que existia o ser. Platão, ele começa a desenvolver essas teorias do ser lá naquele livro dele, O Sofista, que ele vai falar da unidade, como eu já abordei lá na metafísica. E Platão falava, o uno é indivisível. Aquilo que for divisível foge dessa conceitualização do que a gente chama de uno. Aristóteles ele vai abordar sobre o movimento, o ser, o ente, a potência, a substância. Então, nessa perspectiva com Sócrates, Platão e Aristóteles, já vai ser uma visão mais ontológica e antropológica, pensando sobre o ser, sobre o ente, sobre o movimento, e antropológico sobre o homem, o que é o homem, como o homem é formado. Após a fecundação do pensamento grego com o período macedônico, como eu abordei aqui, lá com Alexandre o Grande, depois cai o Império de Alexandre o Grande, vem o Império Romano. O Império Romano, ele se junta ali já com o pensamento cristão, e nessa tônica, o período mais macedônico foi divulgação do pensamento grego, a helenização de outras regiões, ali do Oriente Médio. Aí vem o Império Romano junto com a cristandade ou com o pensamento de Jesus. Aí começa, nesse foco aí, com o nascimento do cristianismo, a tônica já vai ser teológica. Agora pegou aí? Cosmológica, ontológica / antropológica e depois vem uma tônica mais teológica. Aí nós vamos entender agora o que é teologia. A teologia, ela nasce, ou quem usa essa palavra primeiramente, segundo algumas coisas que eu li, é Platão. Platão vai falar que é theos, vai ser mais uma coisa transcendente, abstrata, e logia, o estudo dessa coisa transcendente e abstrata. Então aqui, teologia em Platão já não vai ser o estudo tipicamente de Deus, mas o estudo de uma coisa transcendente, abstrata, onde que você usa a sua razão para entender esse algo abstrato, esse algo transcendente. Mas, de forma no beabá aqui, teologia vai ser o estudo de Deus, ou você se inclinando
para estudar Deus. Nesse período cristão, como eu já abordei aí, Santo Agostinho, se você está acompanhando a aula aí, Santo Agostinho vai abordar sobre Deus, sobre o bem e o mal, sobre a graça, sobre a necessidade da graça para a salvação humana. Como eu já abordei no último vídeo aí na aula 15 sobre o período feudal, esse período foi um período de profunda barbárie, que o conhecimento ficou restrito aos mosteiros, especialmente ao mosteiro de São Bento, que foi os monges. Lá por volta do século III, século IV, começou a aparecer alguns monges eremitas, monges que viviam no deserto. Os mais conhecidos aí é Santo Antão e São Paulo de Tebas. Ambos esses monges, eles iam para um lugar deserto para meditar, orar, ficava em jejum, era um eremita. Aqui na região minha, aqui mais próximo de um monge assim, eremita, eles ficavam mais em cavernas, tem a história de São Francisco, ou Francisco Mendonça da Soledade, que foi o que deu início a uma romaria chamada de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, em Bom Jesus da Lapa. Ele saiu de Salvador com a imagem de Jesus e Nossa Senhora da Soledade para viver no sertão baiano, dentro de uma gruta. Então ele era um eremita, mais ou menos essa aí, mais próximo de nós aí, uma história aí. Então, lá no século III, IV, já existiam essas pessoas que iam para o deserto, ia viver como eremita, fazia jejum. Muitos monges ficavam até secos de tanto ficar fazendo jejum, comia praticamente o mínimo possível. Mas aparece São Bento, lá por volta do século VI, que ele vai fundar sua ordem beneditina. Que essa ordem beneditina está sendo fundada em meio às invasões dos bárbaros. Lembra lá que os bárbaros, os visigodos, os godos, os vândalos, eles invadiam o Império Romano, onde era o Império Romano, e onde que foi do Império Romano se transformou em reinos bárbaros. E vai ter um reino, que é o reino dos francos, que é o reino mais pacífico, que tinha mais uma política de boa vizinhança com o Império Romano, que o Império Romano deixou esse reino franco entrar. E esse é o reino franco que vai dar origem ao Império Calorínio, ou Caloríngio, melhor dizendo, com Carlos Magno, que é esse Império Calorínio que, junto com a Igreja Católica, vai permanecer uma certa cultura ocidental. Esse império, ele é mais simpatizante com o cristianismo e também com a cultura grega e romana. Então esse império, ele ganha uma força tremenda. Essa era um reino que se transforma em um império. Que vou mostrar a imagem de novo aí, que desse lado há o império, ou Constantinopla, que é o oriental. O Império Romano era dividido em dois, ocidental e oriental. O lado ocidental foi invadido pelos bárbaros, como eu já abordei. E o lado ocidental ficou onde hoje fala que é a igreja de ortodoxa, onde está lá a Basílica de Santa Sofia. Então, essa igreja ficou dividida, afastada, porque esse lado foi todo invadido. E entre esses impérios, aqui ficou forte Constantinopla, mas essa parte aqui do Oriente, do Ocidente, ficou todo invadido pelos bárbaros. Então, a igreja ela ficou como uma força conciliadora entre os reinos. O Império Romano caiu, mas a igreja sustentou ainda. Como eu estava falando, voltando para o século VI, São Bento ele fundou a Ordem dos Beneditinos, e ali a Ordem dos Beneditinos, em meio a tantas invasões, ficou responsável por muitas traduções dos textos de Platão, de Aristóteles, de Sêneca. Ficou lendo, relendo, gravando os textos filosóficos. E se nós temos acesso à cultura filosófica de Platão e Aristóteles, foi graças aos mosteiros, porque eles liam, gravavam, e quando tinha invasões, destruía tudo. Quando eles voltavam, se sobrevivia um monge, esse monge repassava todo o conhecimento, porque ele conseguia gravar aquilo em sua mente. Então ele reescrevia novamente, junto com outras pessoas ajudando, essa releitura dos textos antigos. É por isso que foi passando. Então, nesse período das invasões bárbaras, que fala que é a Idade Média, foi um período não de frutificação intelectual, mas foi um período de deixar guardado o intelectualismo, a cultura latina, grega, romana e cristã. Então, com Carlos Magno,
lá por volta do século 8, 9, que ele começa a investir na educação, que aí sim começa o estudo mais teológico. Para resumir aqui, o que é a teologia, o estudo da teologia, que eu dei um pouco de história aí para a gente se situar, como foi o desenvolvimento, como foi essa levada da teologia para chegar até no século 9, ali tendo a escolástica, que eu vou fazer uma próxima aula sobre a escolástica. O que foi essa teologia para nós hoje aqui? Como é a teologia? A teologia vai ser um campo da metafísica, ou a metafísica especial, que ela vai estudar o que é Deus, ou quem é Deus para algumas pessoas. Quando você faz uma filosofia natural, buscando a origem das coisas, a partir do momento que essa busca cai na busca em saber quem é Deus, aí você já está saindo de uma filosofia natural e indo para uma filosofia natural, com auxílio da sua razão, tentando entender aquilo que é Deus, sem auxílio da revelação e sem o auxílio de livros, ou sem o auxílio de uma mística, de uma revelação sobrenatural. Apenas a luz da sua razão para saber aquilo do que é Deus, ou quem é Deus. Quando você sai dessa coisa de uma filosofia natural e chega numa teologia, aí depois de você começar a entender quem é Deus, qual a origem de tudo, como Deus criou o mundo, você começa a ir para uma filosofia livresca. Um filósofo falou isso, filósofo falou aquilo. Mas depois dessa busca, você começa a cair em livros mais teológicos, mais religiosos, aí você já está fazendo uma teologia revelada, ou uma filosofia sistemática, que seria o quê? Você está olhando o que outros teólogos falaram sobre Deus, do que outros filósofos falavam sobre Deus, do que aquilo que está nas escrituras, seja até no Alcorão, ou até em textos védicos, budistas, você está olhando para saber o que foi escrito, o que Deus revelou para a humanidade daquilo que ele é. Na teologia cristã, existe um Deus, porque lá segundo, acho que Hebreus fala, que é impossível você querer saber quem é Deus sem ao menos acreditar que ele existe, sem ao menos ter uma fé. Porque o pressuposto teológico, para você estudar teologia, você tem que crer ao menos que Deus existe, ou pelo menos você ter a premissa que Deus existe. Então, na teologia cristã, a premissa para desenvolver o raciocínio é Deus existe. Se Deus existe, ele criou este mundo foi criado. Então, esse mundo é um ente de Deus, metafisicamente falando aqui. De forma cristã falando, esse Deus criou o ser humano no mundo. O ser humano veio em ato. A perfeição da criação é o homem. A perfeição da natureza desse ente que é o mundo é o homem. Se o mundo foi criado por Deus, logicamente o homem também foi criado por Deus. Em ato na filosofia, vai ser a perfeição da coisa. Aquilo que está em ato já é perfeição. O homem é a perfeição, mas estou usando perfeição aqui no sentido de perfeito, mas o ato pode ser. Até o mal, que uma pessoa faz o mal e está em ato, é perfeição, porque a potência veio a ato, então se transformou perfeito, veio em sua total realização. Isso aqui é metafísica, é complicado mesmo a princípio. Em seu ato de existência, biblicamente falando e cristã falando, em ato, a criatura nega seu Criador. Então, cai em pecado. Então, a jornada do cristão, ou de quem se aproxima de Deus, é novamente aproximar dessa unidade de que Deus existe e de aproximar cada vez mais de Deus. Em si, nós todos somos teólogos, em grau menor ou em grau maior. Grau menor é quando você pergunta o que é Deus, ou quem é Jesus, ou o que é o Espírito Santo, isso é do dia a dia. O que é religião, você está perguntando. Você está fazendo teologia natural. Quando você lê a Bíblia e tenta entender a Bíblia, você está fazendo teologia. Nem que seja mínima, mas você está fazendo. Mas, como a gente pode entender de forma profunda a teologia? Bem, a teologia ela vai se dividir em alguns ramos. Sim. Olha para você ver. A teologia é uma parte da metafísica, que da parte da metafísica, ela se divide em outros ramos, para você entender como o ser humano gosta de buscar conhecimento até de Deus. Então, como eu anotei aqui, a teologia ela vai se dividir em
Cristologia. Cristologia vai ser o estudo de Jesus Cristo, da revelação de Jesus Cristo para a humanidade, como sendo Deus e como sendo homem. Então, dentro da cristologia vai ter outros ramos, que vai ser lá o arianismo, que vai dizer que Jesus é apenas um ser divino, um anjo. Vai ser o catarismo, os cátaros, lá na Idade Média, lá por volta de 200, do século 12, 13, que vai dizer que Jesus era um ser puro, que necessariamente não experimentou da matéria. Então, cristologia vai entender isso, como Cristo, o Deus, ele se revelou na humanidade. Aí na cristologia vai ser muito combate de algumas heresias. E vai ter na pneumatologia. Pneumatologia vai ser o estudo do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Como o Espírito Santo se manifesta? O que é os 7 dons do Espírito Santo? A fortaleza, inteligência, sabedoria. Outros aí, se você souber, comente abaixo aí e coloque aí os outros 7 dons do Espírito Santo. E tem a soteriologia. Soteriologia é sobre a salvação do homem. Como através de Cristo o homem se salva. Como Santo Agostinho abordava, o homem se salva pelo seu próprio esforço, que era a questão dos gnósticos, ou o homem precisa da graça de Deus para se salvar? O homem necessita do que para se salvar? Para sair daquela queda que ele causou? O que é necessário? De auxílio de Deus, de auxílio de Jesus, do auxílio do Espírito Santo e da necessidade da graça e também da misericórdia de Deus. E tem outra parte também da teologia que muitas pessoas gostam, que é a escatologia. Escatologia já seria o estudo apocalíptico do fim do mundo. O mundo vai ter um fim. Então, com o cristianismo, ele inaugura essa visão de que existe uma finalidade, uma teleologia, né? Teologia não confunda teleologia com teologia. Teleologia é o estudo da finalidade das coisas. Tudo existe uma finalidade. Teologia é o estudo de Deus. Então, na escatologia vai estudar sobre o fim do mundo, como será o fim do mundo. Muitas pessoas veem essa escatologia de forma apocalíptica, como caindo um meteoro, um enchente, uma praga, uma pandemia. Aí, quando teve a pandemia aí, foi uma visão apocalíptica do mundo. O mundo vai acabar, as pessoas vão morrer, vão sobrar poucas pessoas. Isso é visão mais apocalíptica. Então, tem as formas de teologia. Como eu já abordei, tem a teologia sistemática, que é estudo da Bíblia, do magistério, da tradição da igreja, de livros de outros teólogos. Sistemática, você busca uma forma rigorosa de estudar a Bíblia. E tem a teologia natural, que você usa apenas sua razão para entender sobre o que é Deus. Aristóteles vai usar lá aquela questão do ser necessário, do ser contingente. E Tomás de Aquino, que nós vamos abordar nele, logo após depois nós falarmos de escolástica, ele vai abordar sobre as 5 vias para provar a existência de Deus. Isso é de forma racional. Aristóteles usa de forma racional. Aristóteles não prova Deus, mas prova a necessidade de um ser original para originar tudo. Porque você não pode dizer que existe algo aqui sem existir algo antes disso. Mais ou menos é isso aí. Nada não vem do nada, mais ou menos essa parada aí. É a teologia natural, onde você tenta usar a sua razão, simplesmente. E tem a teologia exagética. Exagética é o quê? Teologia hermenêutica. Por fim, essa aqui é uma teologia mais, vamos colocar, mais acadêmica a nível hard, a nível máximo. Por quê? Dessa forma aqui você vai ter que interpretar a Bíblia e muitas vezes você vai ter que aprender grego, latim, outras línguas, fazer comparações. Isso aqui é para pessoas mais especializadas que vão aprofundar para ter uma forma exata no grego, no hebraico, no original, para interpretar a Bíblia cada vez melhor. Então, por resumo, filosofia e teologia se relacionam dessa forma. Usa a sua razão, essa ânsia por buscar conhecimento para você entender o que é Deus e você exercita de forma filosófica, Deus é isso, é aquilo, o que é Deus, qual a origem de Deus, o que é Espírito Santo, o que é Cristo, qual a salvação do homem, como o homem caiu em pecado, você está especulando e você consulta a Bíblia, o que outros filósofos falaram e a partir dessa especulação filosófica você já vem o nascimento de uma teologia.
Então, filosofia e teologia na Idade Média e até hoje, elas se relacionam muito bem. Quando você, com auxílio da teologia ou da revelação, você usa a filosofia para saber um pouco de cristologia, quem é Jesus, cristologia, quem é Jesus, escatologia, que é o fim do mundo, e soteriologia, que é o estudo da salvação humana. Espero que esse vídeo ajudou você, contribuiu na compreensão da filosofia junto com a teologia, e até o próximo vídeo assim. Fui!